Olá, eu sou a Bárbara e essa é mais uma coluna do Pérolas do Stream para o Levante 42. Esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo aqui no YouTube do Levante 42. Essa coluna, ela existe já tem alguns meses, você pode ver os outros episódios dela, os outros vídeos dela na página do Instagram. Ela até um mês atrás acontecia só no Instagram, mas aí 15 dias atrás a gente acabou migrando ela aqui para o canal do YouTube, porque o Instagram parou de ser assim tão bacana, com pessoas que querem postar um vídeo um pouco mais longo, o que nos obrigou no vídeo passado já colocarmos aqui no YouTube para não perder o vídeo. Então, o vídeo passado ele está no formato de Instagram, apesar de estar aqui no YouTube, e ele acabou sendo um pouco prejudicado em termos de abrangência e de divulgação. Então, se você não viu o vídeo passado, de 15 dias atrás, eu até recomendo que você assista, porque é um tema que vai conversar com o tema de hoje, e aí pode ser legal, né? Para ver como os dois temas conversam. E também vou aproveitar e fazer um outro pedido, caso você já assista a coluna, já venha dos vídeos do Instagram, me acompanhando aqui nos filmes que eu indico, que curta esse vídeo, que comente, e aí pode ser qualquer coisa. Prefiro que fale coisas que a gente possa abrir um bate-papo sobre os temas que eu vou levantar aqui, os filmes que eu vou levantar aqui, ou que me indique outros temas relacionados, mas pode ser absolutamente sobre qualquer coisa, porque o YouTube funciona nesse esquema de algoritmos, né? Ele precisa que a coisa esteja movimentando para ele começar a indicar o vídeo para outras pessoas. Então, aqui, se você curte já as colunas do Pérolas do Stream, vai ajudar muito se rolar a curtidinha, o comentário e quem sabe até compartilhar com algum amigo, se você acha que seja interessante o vídeo, ou se acha que você tem algum amigo que possa achar interessante. Enfim, já fiz o pequeno jabazinho aqui, né, alto jabá, para ver se a gente consegue mostrar esse vídeo mais para pessoas, e vamos lá falar sobre o tema de hoje. O tema de hoje, na verdade, ele vem de uma peça grega escrita 400 anos antes de Cristo, uma peça bastante famosa, não é uma tragédia, é uma comédia da comédia grega lá, né, dos primórdios, do Aristófanes. O nome da comédia é Lisístrata. É uma comédia que é popular, né? As tragédias gregas, elas são mais famosas, mas dentro das comédias essa é uma comédia bastante popular, por um tema bastante diferente, sui generis, que é um grupo de mulheres que resolve fazer greve de sexo para que os efeitos da guerra diminuam, né? Para convencer seus homens a pararem de guerrear. Então, a Lisístrata, que é a personagem principal, ela vai conversar com as mulheres de Atenas e depois elas vão conversar com as espartanas para que, tanto de um lado quanto do outro, todo mundo pare de fazer sexo e assim os homens parem de fazer guerra. Só vai ter sexo se parar a guerra. E os filmes que eu vou falar partem desse mesmo princípio. São mulheres em suas comunidades que resolvem começar uma greve de sexo para poder mudar alguma coisa em seus meios. Então, como eu falei, né, o que dialoga com o meu vídeo passado é que na semana retrasada eu falei de solidão feminina e falei de saúde mental da mulher em filmes nacionais. Aqui não vai ser filmes nacionais, não vai ser saúde mental nem solidão, mas vai ser união feminina, vai ser até mesmo sororidade, mas não só sororidade, né? Porque elas vão se unir não só para se autoajudarem, elas vão se unir como estratégia mesmo de militância, de organização, para poder mudar o meio que elas vivem. Um filme é de Hollywood e dois filmes são de Nollywood. Na verdade, é o mesmo filme que tem o 1 e o 2, de Nollywood. O que é Nollywood? Nollywood é a produção da Nigéria. E para quem não sabe, a Nigéria, depois de Bollywood, é a maior produção de cinema do mundo. Sim, Hollywood. Hollywood fica em terceiro lugar e já vamos falar um pouquinho mais, inclusive, sobre esse cinema de Nollywood.
O filme é norte-americano, é hollywoodiano, podemos dizer assim, talvez não muito porque não é de um diretor, é um diretor mais outsider, mas sim, hollywoodiano, por que não? Que é o Spike Lee, que ele vai fazer o Chi-Raq, que é uma adaptação, essa dita mesmo, é mencionado, o nome dos personagens são os mesmos, é uma adaptação de Lisístrata. Os filmes da Nigéria já não menciona a peça em lugar nenhum. Se chama Wives on Strike, quer dizer, mulheres esposas em greve. É dirigido, escrito, interpretado, estrelado pela atriz Omoni Oboli, que é uma grande personalidade cinematográfica da Nigéria. O que as duas têm em comum nesse sentido, para além do Aristófanes, e aí como a gente pode até tirar o Aristófanes dessa equação aí do cinema nigeriano, é porque em 2003, e o filme do Spike Lee vai falar, inclusive, isso, e o filme nigeriano não, mas fica muito claro por conta do contexto geográfico, histórico. Em 2003, a militante Leymah Roberta Gbowe, ela é uma ativista política da Libéria, feminista, e ela resolve lá sugerir uma greve de sexo entre as mulheres. Eu não lembro se é por conta de guerra civil ou se é por conta até da mesma questão que o primeiro filme vai abordar. Eu até fiquei na dúvida por que ela começa, o primeiro Wives on Strike. Mas eu sei que ela faz ela incentiva essa greve de sexo, as mulheres aderem e surte efeito. E isso acaba influenciando toda a África. Em 2009, mulheres do Quênia fazem o mesmo também para reivindicar lá uma pauta delas. Outros países, outras mulheres, outros países da África voltam com esse recurso. A coisa da Gbowe teve tanta projeção e tanto retorno que em 2011 ela vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Então, eu acredito que a Omoni Oboli, quando vai fazer esse filme, está muito mais contaminado com isso do que com Aristófanes, né? Enfim, de repente até conhece, e a própria Gbowe pode ter vindo com essa ideia, que é uma ideia que, óbvio, Aristófanes todo mundo conhece, todo mundo que estudou um pouco literatura, teatro grego e tal, vai conhecer, mas que historicamente já faz parte do inconsciente de outras mulheres que essas certamente não tinham nem ideia de quem era Aristófanes. Por exemplo, entre os séculos XVI e XVII, há casos de mulheres indígenas da Nicarágua e dos Estados Unidos que usam de táticas como greve de sexo para conseguir coisas que elas querem ali dentro de suas aldeias, dentro de suas sociedades. Enfim, então, as indígenas do século XVI e XVII tenho para mim que não conheciam o Aristófanes, né? Então, assim, se por um lado faz parte de um certo inconsciente feminino, podemos dizer assim, por outro, é bem possível que a Gbowe, sim, soubesse da peça do Aristófanes, e é graças à peça que a Omoni Oboli aí vai fazer os seus filmes, mas fato é que ela não menciona isso nos filmes, tá? E aí, para falar do cinema da Omoni Oboli, vamos lá falar do cinema de Nollywood. Lagos é a principal cidade da Nigéria, uma cidade que é uma das de maiores habitantes do mundo. É também uma cidade com grande abismo de diferença social entre ricos e pobres. O cinema nigeriano, ele sempre existiu. O primeiro filme foi feito lá em 1903. Os nigerianos sempre tiveram um encantamento com o cinema, mas começa a haver um boom mesmo, de fato, com a popularização nos anos 90 de câmeras e fitas VHS, e depois disso, aí que dá um hiper, mega, ultra boom com o advento das tecnologias
tecnologias e barateamento das tecnologias digitais de captação de imagem, mas lá na época do VHS, nos anos 90, muitos filmes de bandido com polícia, ladrão e outros crimes desses de tiro, né? Muitos filmes também usando as religiões africanas com magia e etc e tal. Filmes bem caseiros. E virou um fenômeno na Nigéria, começaram a existir grandes mercados, o nigeriano começou a consumir aquilo loucamente, a comprar essas fitas, a fazer pequenas exibições públicas, as fitas começaram a vender, diretores, pessoas que aprenderam no do-it-yourself mesmo, viraram diretores de cinema. Aí o próximo passo não só diretores de cinema, como técnicos de cinema, como atrizes e atores, começaram a sair daí políticos, pessoas que se elegeram a deputados e a senadores, defendendo uma pauta a favor de políticas pró-audiovisual nigeriano. E aí, quando isso começou a acontecer, começou a ter leis de incentivo, leis de distribuição, centros cinematográficos com dezenas de salas, tipo shopping centers de cinema, começaram a abrir pela Nigéria. A indústria cinematográfica de Lagos cresceu de uma maneira que hoje conta com uma estimativa de 500 mil trabalhadores de audiovisual. Só para você ter uma ideia, a estimativa no Brasil inteiro, e que é muito, muita gente, 200 mil trabalhadores. Então, só em Lagos, se estima-se hoje 500 mil pessoas trabalhando com audiovisual, e o impacto disso foi tão grande que a classe média, né, só existe basicamente muito rico, muito pobre, a classe média é pouca, mas o impacto foi tão grande que a estatística de pessoas de classe média cresceu. A classe média na Nigéria, especialmente em Lagos, aumentou por conta das pessoas que começaram a trabalhar com audiovisual, com os filmes nigerianos. E aí se criou o filme de Nollywood. Existem 2 ou 3 documentários sobre todas essas questões que valem a pena ser vistos. E aí as produções melhoraram um pouco, ainda é um cinema que é extremamente popular, não tem muito cinema artístico, assim, não até onde eu conheço, mas eles aprenderam por eles próprios, que é uma cinematografia, se comparado e olhar com os nossos olhos, com o nosso padrão, com a nossa exigência do cinema mais ocidental, sobretudo norte-americano, europeu e etc., tem uma linguagem cinematográfica um pouco mais primária. São planos que se resolvem, sequências inteiras que se resolvem em um único enquadramento, não tem um apuro estético assim de enquadramentos. Quando eles inventam de fazer plano e contraplano, muito comum que se quebre eixo de direção de olhar. Enfim, melhorou muito em termos de fotografia, de som, mas ainda tem alguns probleminhas, algumas aspas, nesse quesito de linguagem cinematográfica. Mas como também foi crescendo, a variedade de assuntos também aumentou. Aconteceu uma outra coisa também, que, né, por ser a segunda cinematografia do mundo, é o cinema mais visto em toda a África e também nas Ilhas Caribenhas, e com isso países como Gana e outros países já não vê com tão bons olhos isso que aconteceu, porque acabou acontecendo uma estrutura mesmo política imperialista, onde o cinema chega e mudou os hábitos das pessoas, mudou a maneira de falar das pessoas, mudou o comportamento das pessoas. Dizem que a África está muito nigerizada por conta disso, com os hábitos da Nigéria, o modo de falar da Nigéria, pela influência que o cinema tem feito lá nos últimos 20 a 30 anos. Então, quando a gente pega todos esses dados, a gente entende muito que um país que não incentiva o seu cinema é um país que está interessado que
que o Brasil, olha só, eu falando, né, que país é esse? Mas que é um país que o governo não está interessado que esse próprio país cresça. É um governo que está interessado que esse país continue na condição que ele fique por algum motivo, né? Então é muito bom a gente usar esses elementos para a gente pensar e reivindicar a importância de uma política nacional mesmo de cinema, né? Que vai ser bom para todo mundo que se diz brasileiro e patriota, né? Para além de vários outros motivos para incentivar o cinema nacional. Mas voltando lá, e aí com isso se cresceram os assuntos também, mulheres começaram a fazer cinema, muitas mulheres começaram a fazer cinema, e daí surge a Omone Obole. O Wives on Strike, que é o primeiro filme dessa série dela, e já digo série porque tem o 1, tem o 2, os dois eu vou falar aqui, os dois vão sair da Netflix dia 14 de novembro, então é bom correr para assistir. O Wives on Strike já virou série também, mas esse não tem ainda no Netflix, mas o 1 tem ali uma precariedade ainda maior, que é uma precariedade técnica também. O som, entre um plano e outro, você sente diferença de volume de som, de mixagem de som, a fotografia não é muito bonita, as locações são um pouco mais pobres, assim. No 2 já tem um certo apuro técnico, apesar de não estético, de novo, pelos os padrões que a gente tem. O primeiro filme, elas resolvem fazer greve. Na verdade, são 4 mulheres que moram num bairro bem periférico, bem similar aqui aos nossos bairros periféricos do Brasil, as favelas do Rio de Janeiro. E elas vivem lá, dando o seu jeito. Uma vende tecido, a outra tem um pequeno restaurante. Uma delas é muçulmana, com um marido bastante rígido, conservador. Que eles não fazem por conta da religião planejamento familiar, então eles têm muitos filhos. O marido não deixa ela sair para trabalhar, então eles vivem uma situação de fome na família. As amigas vão ajudando ali como dá, com comida mesmo, e às vezes dinheiro diretamente para ela, mas ali no momento do desespero, o pai resolve vender a filha mais velha, que acabou de fazer 13 anos, para se casar com um homem de 50, que tem várias mulheres, etc e tal. E isso é uma coisa que acontece na Nigéria e em toda a África. Em alguns lugares não é legalizado e acontece mesmo assim, e em outros lugares chega até a ser mesmo legalizado. E aí a mãe da menina, que é uma dessas mulheres desse grupo, enlouquece, chora, fica louca, começa a sofrer loucamente, e as outras mulheres, vendo isso acontecer, não é que elas se compadecem pela mãe, elas se compadecem porque elas se acham mãe dessa criança também, porque elas defendem que ali a criança é de toda a comunidade, e elas vão para a briga. No primeiro momento, elas resolvem fazer greve de sexo para que seus maridos, companheiros, tomem alguma posição, alguma postura. Eles naturalmente preferem não se comprometer, né? Vem com aquele papo de em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, até que o cara lá que comprou a menina chega na casa para levar a menina, e aí elas usam os seus próprios corpos para impedir que isso aconteça, ficam lá na frente, diz só por cima do meu cadáver e tal. Nisso fazem tanta confusão que chega um programa de televisão desses bem sensacionalista, que já estava ali pela religião, pegando outro casinho bizarro, sensacionalista, e vê isso acontecendo e vai registrar elas viram notícia, e aí primeiro nesse jornal sensacionalista vira uma febre, todas as mulheres querem fazer greve de sexo pelo absurdo do casamento infantil ainda ser uma coisa possível ali na Nigéria. Na verdade, com os próprios corpos, elas impedem que aquela criança saia de casa. O marido lá, o pseudo-marido, o ex-futuro marido, acaba desistindo de levar a criança fica em casa, mas elas vendo a projeção do que aconteceu e outras mulheres pela Nigéria que resolvem fazer o mesmo, continuam a greve, e aí elas resolvem defender que isso seja uma política pública, que mude as leis, de fato, e que não só mude as leis, como
certificar que essa lei seja seguida e que tenha punição para quem praticar isso, para o pai que venda, para o marido que compra, enfim. Aí elas viram primeiro notícia nacional, depois notícia africana, de todo o continente da África, e aí voltando para a coisa, né, da abrangência do filme, de como o filme sai. É óbvio que a Omone Obole faz isso acontecendo no filme já pensando nessa abrangência, e apesar de ter sido um filme muito barato, isso aconteceu. É o filme que acabou sendo muito sucesso em absolutamente toda a África, foi blockbuster em toda a África. Ela faz o segundo filme. No segundo filme, essas mulheres, elas ainda moram naquela comunidade, mas elas já são conhecidas no continente africano. Elas até ganham um convite para falar da greve de sexo a favor de uma política contra o casamento infantil em Londres, em Paris e tal. Elas já estão viajando pelo mundo, até que dentro da comunidade delas, uma mulher morre de tanto apanhar do marido. E aí elas mudam a causa e voltam com a greve de sexo para agora reivindicar políticas públicas contra a violência doméstica, né? E que leis mais severas sejam feitas e etc. E aí tem uma coisa muito legal nesse segundo filme, que também elas começam a ver que elas, mulheres, vão ter que ter outro tipo de representatividade, que não vai dar para ficar fazendo greve de sexo à torto à direito. Então uma delas resolve se candidatar para ser vereadora. Tem uma outra mulher de um senador que está desde o primeiro filme, que ajuda elas a chegar na coisa da política, e que também começa a observar de que ela passou a vida toda defendendo o marido, e o marido só dá a bola fora, porque todas essas pautas, o marido vai pro lado dos homens, e ela começa a refletir de que as coisas só vão mudar de fato, não vai ser com uma greve de sexo atrás da outra, as coisas só vão mudar de fato quando tiverem mulheres no poder. Então é muito interessante a reflexão que isso dá. É um filme com esse cunho social mesmo, ele quer passar essa mensagem, ele nem é um pouco discreto em relação a isso, mas os dois filmes, né, nenhum dos dois filmes, mas ao mesmo tempo são filmes que são engraçados, que têm apelo popular. Apesar de toda a seriedade dos temas, as personagens são engraçadíssimas, então vale muito a pena ser visto. Ainda dentro desse tema de Nollywood e de cinema feito por mulheres, tem um filme chamado 50, que em português se chama Cinquentona. Esse filme não tá mais no Netflix, mas na época eu assisti um ano atrás, cheguei a fazer uma resenha lá na página do Pérolas do Streaming, minha do Instagram, dei uma olhadinha lá, uma resenha escrita mesmo. O filme já vai para esse outro tema que eles gostam muito, que o cinema popular gosta muito, que é de ostentação, de falar dos ricos, de mostrar a vida bela dos ricos e tal. Então, mas nesse filme é dirigido por uma mulher. A Omone Obole é uma das 4 protagonistas, ela só é atriz. E são 4 mulheres de 50 anos, poderosas. Uma é médica, a outra é socialite, a outra é apresentadora de um reality show. Tem até uma religiosa, mas já está em outro status, né? Então, o conforto que ela tem financeiro possibilita ela, inclusive, a pensar o papel dela dentro da religião e o que dentro da religião ela pode ou não e tem que não aceitar. As mulheres não religiosas, elas traem, elas têm desejo sexual, elas têm casos com meninos mais novos, elas saem para beber e ficam louconas, elas até usam droguinhas recreativas. Então é um filme que não tem a questão da luta de classe, mas tem essa questão muito, muito interessante de mulheres num lugar bastante historicamente machista, fazendo um cinema mostrando que elas têm esses outros lugares também. E isso é muito, muito interessante. E tô falando desse filme, você não vai poder ver esse filme e tal, de repente seja um pouco mais difícil de achar o filme em si. Mas também foi um grande sucesso, também foi um blockbuster na Nigéria e em toda a África, e virou uma série. E essa série, 50, com as mesmas atrizes, está
na Netflix, então dá para dar uma olhadinha lá. Esteticamente tem um pouco mais de grana, então não é tão precário, sobretudo como o Wives on Strike 1 é, mas é bem televisivo, aquela luz uniforme em todos os planos, tem essa interpretação que também para os nossos olhos pode parecer exagerada, mas aí eu vou recomendar uma outra coisa que eu vou botar um nome aqui, que é um curtazinho que tem esse no YouTube, infelizmente ele só tá em inglês, é uma coprodução da Vice com a HBO, eu até procurei na HBO Max, mas não tem, é um curta-metragem documentário de 14 minutos de um rapaz jornalista, né, um curta-metragem jornalístico, de que um rapaz vai se infiltrar na indústria de Nollywood. Então ele começa vendo que cada dia tem dezenas de testes para atores, tamanho o número de produção, isso em Lagos, naturalmente. A gente acompanha ele fazendo alguns desses testes de atores, ele passa em 2 dos testes, então a gente também acompanha os bastidores desses 2 filmes que, mesmo sem experiência nenhuma como ator, ele vai fazer atuando, e aí ele aproveita a oportunidade para entrevistar, né, os diretores, os produtores, os próprios atores, e um dos temas que pintam lá é esse exagero na interpretação, nesse overacting que o cinema nigeriano tem, e aí os próprios nigerianos defendem os atores, sobretudo, que não é um overacting, que eles fazem como os nigerianos são, que os nigerianos são intensos, eles falam gesticulando, falam alto, falam com bastante dramaticidade, enfim. Quem fala isso nos documentários não é o jornalista branco, inglês ou norte-americano, né? Porque soaria um tanto preconceituoso ele ter essa conclusão assim, né? Ele vai lá e quem fala isso são as pessoas que reproduzem essa interpretação e os diretores que dirigem para ficar dessa maneira, porque defendem que os nigerianos não acham nem um pouco exagerado, porque é como os nigerianos se comportam. E aí, você vendo o Wives on Strike, você vendo o 50, que foram as experiências que eu tive com o cinema nigeriano, é muito exagerado, mas ao mesmo tempo é muito real e muito legítimo. Então dá para entender um pouco essa defesa, porque é exagerado, mas não é forçado. Não é porque é exagerado que é necessariamente uma má interpretação, entende? Então vale muito a pena para observar todas essas coisas, ainda mais esse cinema feito por mulheres, né, que defendem que mulher tenha aí um lugar de destaque, de protagonismo, né, enfim, de inclusão. Fica aí minha dica. E aí, voltando lá pro filme do Spike Lee, Lisístrata, adaptação direta da peça, esse sim, do Aristófanes, ele fala que mas ao mesmo tempo uma das personagens, que é a personagem da Angela Bassett, que tá esplêndida no filme e que é quem mostra pra Lisístrata, de certa forma, que ela vai ter que agir de alguma forma, ela mostra, fala da Leymar Roberta Gbowee pra Lisístrata, que a Lisístrata vai pesquisar no YouTube e ver a Gbowee falando. Então, assim, o filme é baseado na peça, mas ele não deixa de fora esse elemento dessa ativista política da Libéria, que ganhou o Nobel da Paz. E aí tem os personagens todos como tem na peça. O Samuel Jackson faz o narrador, como se fosse do coro, contando. A peça toda é em versos, não é o texto original, como o Baz Luhrmann fez no Romeu e Julieta, e tem outras peças, né, filmes shakespearianos que tentam usar o texto fiel. Esse não é o texto fiel. Ele é bem adaptado ali pro contexto. Chicago, gangue, fala sobre essas coisas, sexo, da maneira como contemporaneamente a gente fala sobre sexo, e da cultura hip hop e tal, mas ele é todo feito em versos, como se fosse um grande rap, né? Então é bem dentro dessa coisa da cultura hip hop, o que é muito, muito interessante. Tem outros personagens incríveis. Tem o personagem do John Cusack, que faz um reverendo
branco, de uma dessas igrejas evangélicas negras protestantes, ele branco, mas ele tem os discursos mais socialistas, assim, e ele que vai jogar com a questão de luta de classes, e ele que vai contestar lá por que o Estado norte-americano quer mais armas na rua, quer negro matando negro, enfim, é bastante interessante o Spike Lee ter colocado o John Cusack nesse papel. Tem a atriz principal que faz a Liz Estrada, é uma atriz ainda pouco conhecida, mas que a gente pode prestar atenção nela. Ela se chama Teyonah Parris. Ela se projetou pela primeira vez, eu acho, até onde eu me lembro, como a Dawn, que era secretária do Don Draper, né, a primeira funcionária afrodescendente ali da empresa do Don Draper em Mad Men, que para mim é a melhor série de todas. Ela também fez um papel importante na série Dear White People. Ela tá no universo Marvel aí de cinema em WandaVision e na Capitã Marvel. Ela já tá confirmada a repetir o papel também no Capitã Marvel 2, que deve ser lançado aí nos próximos anos. Enfim, tem o Wesley Snipes fazendo o cara lá da outra gangue, dos espartanos, num papel até que deveria ser mais novo da idade que ele tem, mas ele tá bem também. É muito, muito interessante. Alguns dizem um pouco, assim, é um filme que ainda é pérola, porque é um filme que fica escondido na Amazon. O pouco que saiu de crítica diz que o filme é confuso, e o filme de fato porque quer dar conta de muita coisa. É a adaptação de Liz Estrada, de Liz Estrada, aí mete a Gbowie mesmo no meio, com esse efeito documental, e aí tem esse reverendo que aí vai ter 2 sermões dele quase inteiros ali, para falar porque é o que acontece, uma criança é morta, e aí a Liz Estrada já ouviu a Angela Bassett, já pesquisou sobre a Gbowie, e aí que ela vai ter a ideia de colocar a greve de sexo em prática, mas aí tem essa história paralela do drama dessa mãe que perde essa criança, e junto com esse reverendo, tem um outro momento que elas invadem um prédio público lá, aí para falar do racismo da estrutura norte-americana, sobretudo militar, e aí chegam os policiais, e aí o filme passa a falar da violência racista dos policiais com negros e negras, e aí tem hora que o filme é comédia, tem hora que o filme é musical, tem músicas inteiras no filme, e tem hora que é bastante drama. Então é um filme que é muito caótico e muito confuso, mas eu acho que isso bom, eu adoro, é o jeito Spike Lee de fazer cinema. Talvez ele tenha querido dar conta de coisas um pouco demais, mas, enfim, né, no Febre da Selva ele vai mudando o foco, esse tem essa característica, ele vai mudando o foco do que ele quer falar, mas ele fala tudo com muita propriedade. Eu adoro o filme, gente, eu já vi 3 vezes esse filme, eu acho que como o Febre da Selva, que na época as pessoas não gostaram, acharam esquisito, acharam estranho, foi um filme mal visto por mais de década e agora todo mundo ama e vê, eu tenho fé que o Chirac, vai acontecer isso com o Chirac. Então, é isso. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Essas foram as minhas dicas dessa semana. É isso, gente. Até daqui 15 dias. Espero que vocês estejam curtindo aí esse formato YouTube. Me sigam lá no Pérolas do Stream no Instagram também. Não esqueçam de curtir aqui e tchau!